Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos dando início, a mais uma videoaula falando sobre o Brasil republicano. Mas antes da gente começar, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixe seu like aí nesse vídeo. E se caso vocês tiverem alguma dúvida ao longo dessa videoaula, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo vocês. Ok? Hoje, na nossa videoaula, nós estaremos falando do Brasil republicano do governo de Fernando Henrique Cardoso até o governo de Michel Temer, que ocorreu entre o ano de 1995 ao ano de 2019. Então, bora lá para mais essa videoaula? Primeiramente, vamos falar aqui, sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. Gente, aqui nesses slides, eu coloquei sempre assim, primeiro e segundo mandato, tá bom? Porque que nem eu acho que seria de uma forma mais didática, uma forma muito mais fácil de vocês entenderem aí, o que cada presidente fez conforme o seu mandato presidencial de 4 anos, tá bom? E no caso aqui de Fernando Henrique, o primeiro mandato dele ocorreu entre o ano de 1995 e o ano de 1999, tá? E o Fernando Henrique Cardoso, só relembrando algo, que eu já tinha falado na nossa última aula, ele era ministro da Fazenda, do presidente Itamar Franco, e ele acabou criando, o Plano Real, que foi algo que conseguiu tirar o Brasil daquela inflação que estava ocorrendo, assim, de uma forma bastante absurda. E por conta, desse sucesso do Plano Real, ele acabou se elegendo presidente de uma forma muito fácil, E só para vocês terem uma ideia, durante a sua campanha eleitoral, ele prometeu que ia dar continuidade à estabilidade econômica no Brasil e, além disso, que ele ia fazer uma reforma na Constituição, tá? Mas, claro que ao longo do seu mandato, a gente observou que prometer uma coisa e realizar é outra completamente diferente, tá? E nesse primeiro mandato dele, a gente observou que o desemprego, ele foi aumentar. Ou seja, essa estabilidade econômica acabou não ocorrendo, tá? Além disso, eu falo que é muito causa e consequência. Se o cara ele perde um emprego, consequentemente esse cara ele não vai consumir, esse cara ele não vai comprar. Então a gente consegue observar que o consumo, aqui no Brasil também diminuía ao longo dos meses e isso prejudicava sim, as grandes empresas, mas principalmente as pequenas empresas, tá bom? O Fernando Henrique Cardoso, logo quando ele assume, ele vai tentar fazer uma reforma na economia. E o que ele vai acabar fazendo para tentar melhorar a economia do nosso país que estava quebrado? Gente, esse presidente ele vai ficar conhecido como o presidente que adora privatizar empresas estatais. O que seria isso daí, num linguajar mais fácil? Imagine, que nós temos uma empresa que pertence ao governo federal e ele começa a vender essas empresas para empresas privadas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que é setembro de 2020, atualmente, o Correio, ele tá de greve há mais de um mês. E o nosso presidente atual, ele tá num dilema muito grande porque ele tá querendo privatizar o Correio, O Correio é uma empresa estatal e ele tá querendo privatizar aí. E já tem várias empresas de olho, querendo comprar os Correios aí. Então, foi mais ou menos isso que o Fernando Henrique Cardoso, ele acabou fazendo, tá? E uma das coisas que ele vai acabar fazendo é quebrar, esse monopólio que existia da produção de petróleo aqui no Brasil. E, além disso, ele vai também privatizar a rede de telecomunicação aqui do nosso território. Claro, que eu aqui, no meu auge dos meus 33 anos, já acompanhei, muito presidentes aí. E no caso de Fernando Henrique, eu tenho lembranças muito vívidas, assim, sabe? Uma coisa assim muito, muito recente na minha memória. E eu lembro muito sobre essa questão da telecomunicação, que minha mãe, no ano de 1994, ela comprou uma linha telefônica. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, minha mãe pagou a linha telefônica naquela época R$ 2.000. Gente, R$ 2.000 era muito dinheiro. Bem, se for parar pra pensar, R$ 2.000 hoje é muito dinheiro. Mas em 1994, gente, era tipo assim uma coisa absurda. Só para vocês terem uma ideia, ali do bairro só era minha mãe e mais uma vizinha que tinha telefone, porque ninguém mais tinha, E eu lembro
que era a Telesp, né, que era uma empresa estatal, e quando privatizou, né, quando essa empresa privada comprou, foi uma empresa chamada Telefônica, né, e posteriormente a Telefônica ela acabou sendo vendida para Vivo. Então aqui você vê essa questão da estatização. E no caso aqui do Fernando Henrique Cardoso, a gente consegue observar que não foram só essas áreas que foram estatizadas, muito mais outras foram aí também, tá? Claro que o Fernando Henrique Cardoso, ele vai ser um personagem, assim, bastante contraditório, porque muitos acreditam que, para o cenário que estava vivendo daquela época, ele fez algo positivo, que era tentar conseguir capital, né, vamos dizer assim, sem se meter mais em dívida, mas a gente sabe, sim, que o Fernando Henrique Cardoso, ele pediu muito dinheiro emprestado para os Estados Unidos, tá, gente? E claro que muitas pessoas veem o governo de Fernando Henrique Cardoso com maus olhos. Eu, particularmente, eu vejo com maus olhos, porque ele acabou vendendo muito dessas empresas estatais praticamente a preços de banana, né? Então, assim, aquela empresa, ela renderia muito mais se estivesse na mão do governo federal do que ele vendeu, vamos dizer assim, por preços ilusórios. Claro que aqui eu tô colocando alguns exemplos, né? Mas aí a gente pode ver privatização de estradas, né? Entre outros meios aí também. Então, assim, ele é popularmente conhecido como o presidente que privatizou tudo, né? Durante 8 anos de mandato, foi isso que ele foi fazendo. E eu acho que se ele tivesse a oportunidade de estatizar, de privatizar, perdão, privatizar mais empresa, talvez ele tivesse privatizado cada vez mais, tá? A reforma na Constituição, né? Que nem eu comentei aqui para vocês no início, ele acabou fazendo sim uma reforma, mas assim foi uma reforma para se beneficiar, tá? A nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, né? Ela dizia que o presidente ele só poderia ter um cargo de 4 anos, né? E ele vai acabar criando, né? Vamos dizer assim, uma emenda na Constituição dizendo que poderia haver reeleição, tá? Tanto para presidente, governadores e prefeitos. Ou seja, esses candidatos, né, poderiam, né, no caso o presidente, ele poderia tentar se reeleger por mais 4 anos, ou seja, ter um mandato de 8 anos. Claro que o Fernando Henrique Cardoso, ele fez isso daí porque ele estava vendo que no cenário atual, por mais que o governo dele, na minha humilde opinião, não estava muito bom, mas comparado a outros presidentes que já estavam vindo desde o período do Juscelino Kubitschek, né? Ele, querendo ou não, tinha sido melhorzinho. E a população brasileira, se caso houvesse eleição e ele fosse um candidato, que ele ganharia facilmente. E aí, claro que essa emenda acabou sendo aprovada e sendo anexada à nossa Constituição, tá? Claro que ele acabou, né, muito facilmente concorrendo às próximas eleições e ele acabou, né, se elegendo. E no próximo slide eu venho falando para vocês sobre o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Em questão da política externa, o mais popularmente conhecido como FHC, né, que fica mais fácil aí para mim, até para eu poder, vamos dizer assim, abreviar um pouco mais esse vídeo, ele vai acabar estreitando laços, né, com o Mercosul. O que seria o Mercosul? Seriam nada mais aí do que um mercado, né, que a gente vai dizer aqui da América do Sul, né, que é o mercado comum da América do Sul, desses países tentarem comercializar entre si, né, uma forma de tentar se fortalecer economicamente. E no caso aqui do Brasil, ele vai acabar tendo até um papel de destaque, né, por ser um dos países, vamos dizer, mais influentes aí do Mercosul. O Fernando Henrique Cardoso, a gente já estava observando, né, que o governo dele não estava vindo tão bem assim, e vai acabar piorando um pouquinho no ano de 1997, gente. Porque lá em Hong Kong vai acabar tendo uma crise econômica e essa crise vai acabar atingindo aqui o nosso país. A gente já sabe, a gente já estudou, né, sobre a crise de 1929, que todos os países capitalistas, quando um acaba sofrendo a crise, isso acaba atingindo os outros países também, porque há um laço, né, de independência, ou melhor, perdão,
de dependência um com o outro, né? E só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente vai sentir essa crise porque as taxas de juros elas vão acabar sendo elevadas cada vez mais, tá? Além disso, a gente vai acabar observando que linhas de créditos vão ser cortadas, né? E entre outras coisas muito mais aí, tá? Então, só para a gente observar que durante o governo de Itamar Franco para o governo de Fernando Henrique Cardoso, muita coisa acabou se mudando e não foi algo favorável. Foi algo assim, vamos dizer assim, prejudicial, desfavorável para a população brasileira. Ok? Vamos aqui então falar sobre o segundo mandato que ocorreu entre o ano de 1999 a 2003, tá bom? Que nem a gente consegue observar aqui, o governo do FHC, ele vai tentar, né, controlar as taxas de juros. E isso daqui vai acabar prejudicando muito o consumo por um único motivo, né? Se você já não tem dinheiro, você está desempregado, você não tem qualquer tipo de, vamos dizer assim, de incentivo, né? Então, assim, como é que a população brasileira ela vai conseguir consumir algo? É praticamente impossível. Além disso, né? O crédito para as pessoas elas poderem comprar algo parcelado era muito difícil de se conseguir. Lembrando, gente, que nem eu falei para vocês, né, que eu tenho uma memória muito viva desse período. Nossa, eu lembro assim que para minha mãe ela conseguir, né, porque a gente tinha um comércio, a gente tinha uma sorveteria na época. E minha mãe para poder conseguir comprar um freezer parcelado, meu, praticamente os caras vinham assim na tua casa, né, para poder vigiar a sua vida inteira para poder te dar uma linha de crédito. Então, assim, não era fácil, gente, não era fácil. Para você conseguir abrir uma conta no banco, para você ser correntista, para você ter cheque, meu, era quase impossível você conseguir. Então, assim, você vê que essa questão do crédito fácil durante o governo do FHC, gente, foi algo assim praticamente impossível. Quem deu essa linha de crédito fácil foi o governo do Lula, foi o governo do PT, né? Então, se muitos de vocês aí, né, os pais aí de vocês, têm vários cartões de crédito na carteira, né, não querendo fazer apologia nem nada do tipo aí partidos políticos, porque eu sou, vamos dizer assim, eu tenho uma opinião bastante justa, mas se vocês pesquisarem ao longo né, do Brasil republicano, o único presidente que facilitou linha de crédito para o pobre foi o governo do PT, tá? Então, assim, durante o governo do FHC era praticamente impossível você conseguir comprar algo parcelado. Ou você comprava à vista, ou você não tinha aquele produto, tá bom? O Fernando Henrique Cardoso, ele vai acabar criando uma lei de responsabilidade fiscal, tá? O que seria essa lei de responsabilidade fiscal aí? Nada mais seria, como é que eu posso estar colocando aqui para vocês? Uma forma de fazer com que os gastos, né, vamos dizer assim, dos governadores e dos prefeitos, eles não ultrapassassem a receita recolhida, tá? Então, isso daí vai ser algo positivo que ele vai acabar fazendo, porque era uma forma literalmente de ter um controle dos gastos públicos, né? Então, assim, o Brasil não estava muito bem economicamente, então os estados e as prefeituras deveriam saber administrar bem aquele dinheiro e não ficar pedindo recursos para o governo federal, tá? Então, essa lei, ela acabou entrando em vigor aí no dia 4/5 do ano 2000, ok? No ano de 2001, gente, claro, né, que eu já posso estar, né, a gente fala assim 2001, né, parece recente, mas não é. Alguns dos meus alunos nem eram nascidos ainda, né, nessa data. Mas no ano de 2001, se vocês pesquisarem, gente, o Brasil estava sofrendo muito, mas muito queda de energia, né? Por qual motivo? A gente já via que havia uma ausência de investimento da infraestrutura e manutenção dos recursos disponíveis, né? E além disso, né, de não haver essa manutenção, foi um período também que ocorreu uma seca muito grande, tá? Houve uma estiagem muito grande aí no tempo. E isso acabou, né, vamos dizer assim, prejudicando o abastecimento de energia.
E, gente, só para vocês terem uma ideia, era muito comum, né, começar a fazer uma campanha de racionamento. Então, determinada hora, né, todas as energias eram desligadas. Eu lembro disso daí, gente. Essa energia só era religada no dia seguinte. Então, durante o período assim da noite, né, você ficava ali sem energia. Foi um período bem complicado, tá? Não só, eu falo não só aqui em São Paulo, mas isso aqui ocorreu no Brasil inteiro. E eu lembro disso daí que minha mãe, ela ficava enchendo muito meu saco e do meu irmão, que era pra gente tomar banho cedo, porque quando acabasse a energia, não tinha mais como tomar banho de água quente, né? A não ser que esquentasse no fogo. Mas, assim, foram tempos bem turbulentos, tá? O que foi mais engraçado, né, além disso daí tudo, é que fizeram a campanha para o racionamento e tal, tudo, mas não houve tanto investimento assim nessa área da energia. E aí, novamente, entra essa questão de vamos privatizar, né, esse setor aí, tirar essa bomba das mãos do governo federal e passar para uma empresa privada. E hoje, né, no caso aqui, quem mora em São Paulo, né, nós temos tem uma distribuição de energia. Em algumas regiões pode ser a Eletropaulo, e em outras regiões pode ser a Bandeirantes, né? E aí acabou-se, vamos dizer aí, passando essa bola para frente até como uma forma de tentar resolver mais um pepino, mais um problema que ocorria aí no governo federal, tá bom? Na questão da saúde, né, o Fernando Henrique Cardoso acabou se observando que no governo dele houve uma taxa, vamos dizer assim, menor, tá, de mortalidade infantil. Então foi algo bastante positivo, né, assim, para o governo dele, que a gente até vê que por mais que tenha recebido um mínimo, né, de incentivo financeiro, mas comparado aos outros presidentes, até que ele fez algo aí na área da saúde. Além disso, durante o governo dele, né, junto com o seu ministro da Saúde, chamado José Serra, eles vão acabar criando, né, os remédios genéricos. O que seriam os remédios genéricos? Seriam aqueles remédios, né, com a fórmula original, mas eles seriam repassados para a população de uma forma muito mais barata. Claro que aqui no Brasil, né, a gente gosta de reclamar tudo. Tem algumas pessoas que falam que o genérico ele não tem o mesmo efeito do que o remédio original, mas aí eu deixo para a opinião de vocês, né, se vocês acreditam ou não que o genérico seja um remédio bom ou ruim. Mas o que eu posso dizer para vocês é que um remédio que antes uma pessoa ela pagava tipo um valor absurdo de R$ 50, agora no genérico ela consegue às vezes comprar o mesmo remédio, né, pagando a metade do preço. Então, para a população assim de baixa renda, isso daí ajudou bastante. Eu particularmente, né, a professora Elisângela, eu compro bastante genérico e eu não acho assim que os produtos sejam tão ruins não, tá? Para mim eu acho que tem a mesma fórmula, para mim tem o mesmo resultado e economicamente falando é muito bom para o meu bolso. Na área da educação, né? A gente também conseguiu observar que houve um aumento no número de matrículas, tá? Tanto no ensino fundamentais 1 e 2 e também no ensino médio. É claro que a gente também observou que a exigência, né, vamos dizer assim, para você conseguir um trabalho, né, começou a pegar muito nessa questão de você ter um diploma, de você ser pelo menos formado ali, né, no ensino fundamental. Então, talvez a procura, né, desses ensinos aí também tenha, vamos dizer, uma consequência desse ato aí. Além disso, no ano de 1996, ele vai criar o famoso provão, gente, que nada mais era do que avaliar as faculdades, né? No caso aí, as faculdades, as universidades que tinham um nível superior. O que hoje a gente conhece mais popularmente como ENAD. Então, também era uma forma de você avaliar o curso, né? Saber se realmente aquele estudante que estava se formando, que estava pegando o diploma, que ia ser um profissional, se realmente ele tinha condições, né, de estar exercendo aquela profissão mesmo. Ou se essas universidades só estavam, vamos dizer assim, criando números e estatísticas de pessoas formadas, tá bom? No ano de 1998, vai acabar se criando, né, o Enem, que é algo que existe até os dias atuais. Só que o Enem, gente, do FHC, ele é um pouco diferente do Enem do PT.
Por quê, né? O Enem do FHC, ele só tinha como objetivo apenas avaliar, né, o grau de aprendizagem dos alunos do ensino médio. Bom, acabou, era só isso. A gente sabe que hoje o Enem, ela tem uma importância muito grande, porque é através do Enem que você consegue, né, uma bolsa numa universidade aí. Nesse caso, você pode conseguir numa universidade pública, ou nesse caso, numa universidade particular aí, ou então você conseguir algum tipo de porcentagem. Então, claro que o Enem do PT, ele acabou trazendo muito mais benefício, né, para os estudantes, do que o Enem, vamos dizer aí, do Fernando Henrique Cardoso. Ok? É claro que, né, ao final do seu mandato, o Fernando Henrique Cardoso, ou melhor, né, eu falo ao final, mas durante todo o seu governo, Fernando Henrique Cardoso, ele sofreu muita pressão, né, de um famoso grupo chamado MST, que é o Movimento Sem Terra. E então, assim, era muito comum você ver nos jornais, né, falando que o MST ele estava fazendo invasões de territórios, né, invadindo terras, entre outras coisas, até porque o MST ele tinha como objetivo fazer uma pressão em cima de Fernando Henrique Cardoso para que ele conseguisse, para que ele fizesse, né, de fato, a tão desejada reforma agrária, né? Lembrando que o último presidente que inventou de fazer uma reforma, que prometeu fazer uma reforma agrária, foi o João Goulart e acabou, né, vamos dizendo aí, ele sofrendo um golpe da ditadura militar. Ok, gente. Bem, Fernando Henrique Cardoso, ele finalizou o seu segundo mandato, e aí, quem é que assume a presidência, né? Nesse caso, vai ser, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, em que o primeiro mandato dele, ele vai governar entre o ano de 2003 ao ano de 2007, tá? Fernando Henrique Cardoso, que nem vocês conseguem observar aí na imagem, ele está passando a faixa presidencial ao Lula, tá bom? Lula, ele conseguiu ganhar as eleições presidenciais em cima do candidato José Serra. Lembrando que o José Serra, ele era o ministro da Saúde, tá bom? E eu lembro, gente, isso daí foi algo assim, bastante marcante, porque quando o Lula ele foi eleito presidente, ele literalmente ele foi visto como um personagem que estava trazendo a esperança da população pobre, né? Porque o Lula, né? Se você pegar a história de vida dele, você vê que ele sempre foi um personagem que sempre lutou a favor das minorias, né? Então, ele era líder sindical, ele lutou contra a ditadura, ele foi preso, né? Ele lutou pelas campanhas da Direta Já. Então, assim, ele tinha um discurso, né, bastante eloquente. Então, assim, quando ele foi eleito, grande parte da população viu ele literalmente como se fosse um salvador aí da grande pátria. E o Lula, gente, claro, né, que se a gente for falar sobre os dois mandatos e falar tudo o que o Lula fez, né, eu digo que essa aula aqui não daria de conta. E hoje a imagem dele está bastante manchada, mas é algo ainda que está se vendo, ainda está tendo muitos processos, ainda tem muita coisa ainda para ser, vamos dizer assim, investigada. Mas, né, voltando aqui falando sobre o setor econômico, a gente observou que ele vai acabar incentivando muito o agronegócio e ele vai acabar criando algo muito positivo aí que vai ser, né, a lei da biossegurança. O que seria essa lei da biossegurança? Era nada mais do que regulamentar a questão dos alimentos transgênicos em território nacional. Então você vê que ele já tinha essa preocupação. Além disso, gente, o Lula, todo mundo pode falar o que quiser dele, mas ele foi o primeiro presidente a conseguir diminuir a dívida externa, tá? Os presidentes anteriores, se vocês observarem, o Brasil só vem pegando dinheiro emprestado, dinheiro emprestado, dinheiro emprestado. Pagar esse dinheiro que é bom é bem difícil. E o Lula, gente, durante o seu mandato, ele vai conseguir fazer com que o Brasil deixe de ser um devedor para se tornar um credor. Então, assim, né? Olha que evolução esse cara conseguiu fazer em 8 anos de mandato aí, tá? Além disso, a gente também consegue observar que ele vai conseguir, né, controlar a economia através da exportação
e também o controle da taxa de câmbio. Até porque o Brasil ele vai começar a vender muito mais do que comprar, né? Então, o Lula ele tinha essa política econômica nacionalista muito grande, né? Vamos incentivar as empresas nacionais. Lembra até um pouco do discurso de um presidente que a gente já estudou aqui alguns vídeos atrás, que era do Getúlio Vargas, tá? Perante a sociedade, o que o Lula ele fez, né? Um dos primeiros programas dele vai ser o Fome Zero, né? Que foi algo assim que ele falou muito sobre a campanha dele, em que ele dizia que a população brasileira ela deveria ter no mínimo 3 refeições ao dia, que era café, almoço e janta. Eu sei que hoje a gente pensando, né, nos nossos dias atuais, parece daqui uma campanha muito boba, né? Como assim um cara ele ter 3 refeições sendo que é uma coisa comum? Gente, naquela época, vou ser bem sincera com vocês, em algumas regiões do Brasil, muitas pessoas elas mal conseguiam fazer uma refeição por dia. Imagine 3, tá? Claro que eu vou ser bem clara com vocês, o Fome Zero, ele acabou não sendo esse sucesso, né? Vamos dizer assim, além de não ser esse sucesso, acabou não resolvendo esse problema da questão alimentar da população mais carente e da população mais pobre. Então, por esse motivo, acabou se criando, né, o que a gente conhece até hoje, que é o famoso Bolsa Família. O que seria o Bolsa Família? Nada mais é, né, do que simplesmente a distribuição, né, direta de renda para as famílias mais carentes. Claro que, gente, quando eu falo do Bolsa Família, né, é bem complicado porque tem muitas pessoas que apoiam e tem pessoas que discordam. Eu sou uma pessoa que apoia o Bolsa Família, mas eu concordo, assim, de uma certa forma, né? Eu não sei quanto que tá hoje, né, o valor atual, mas eu lembro que quando criou-se a Bolsa Família, era R$ 70, né, que se dava-se para cada criança que você tinha. E naquela época, assim, houve muitas críticas porque as pessoas ficavam falando assim, então eu vou botar filho no mundo que o governo vai sustentar. Mas, gente, vamos parar para pensar assim o seguinte. Meu, o que o Lula ele fez essa distribuição de renda era nada mais do que tá devolvendo o dinheiro para a própria população. Porque a gente paga impostos, a gente paga taxas e mais taxas. Então, assim, ele estava devolvendo algo que era da própria população. E era uma forma de tentar incentivar a economia local. Quando o Lula ele criou a Bolsa Família, né? Lá nos Estados Unidos estava tendo a crise imobiliária. E só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele não sentiu qualquer tipo de crise econômica por um único simples motivo, porque o nosso presidente ele começou a injetar dinheiro na nossa economia nacional. Então, ao invés de retrair, de guardar esse dinheiro, não, ele fez foi distribuir. E isso foi algo assim que os economistas acharam muito positivo, né? Porque as pequenas empresas, elas conseguiram sobreviver e receberam esse incentivo. Então foi algo muito bom que o Lula acabou fazendo e, claro, permanece aí até os dias atuais que a gente consegue observar, tá bom? Então, assim, eu particularmente, eu acho que uma pessoa que fala mal do Bolsa Família é porque ela é leiga politicamente e ela não sabe o benefício, né, que esse mísero dinheiro, ele acabou ajudando a economia brasileira, tá? E antes de alguém falar mal do Bolsa Família, eu acho que essa pessoa ela deveria colocar a mão na consciência e pensar assim o seguinte: por que aqueles deputados, aqueles vereadores e senadores, eles podem estar recebendo lá vale paletó, vale refeição, dinheiro para pagar aluguel, sendo que os caras têm casa própria, entre outras coisas mais, e a população mais carente não pode receber aquela quantia, vamos dizer assim, que para muitos, né, às vezes não compra nenhum tênis, mas para outros é a forma de estar colocando comida em casa, né? Então, bora se conscientizar e bora ter um pouco mais de empatia e não vamos falar mal do Bolsa Família, né? Outra coisa aí que o Lula ele acabou criando, gente, vai ser as famosas cotas, né? Essas cotas no setor aí das universidades vai ser algo bastante positivo, porque observou-se que o número de negros e indígenas dentro dessas, vamos dizer assim, dentro dessas unidades educacional superioras,
era um número assim praticamente inexistente. Então, quando ele acaba fazendo essa reforma universitária e cria essas cotas, vai ser algo muito positivo, algo muito bom, porque, gente, vamos lá parar para pensar, independente de raça, de cor, de credo, a oportunidade tem que ser igual para todos, e tem muita gente talentosa aí. Eu mesmo já tive a oportunidade tanto de conhecer quilombos, quanto conhecer tribos indígenas, e você tem que ver o quanto esse povo eles são gratos por conta dessas cotas, porque eles falam que se não fossem as cotas, dificilmente eles conseguiriam entrar dentro dessas universidades, até porque a educação que eles receberam era muito inferior daquelas, né, vamos assim dizer, daquelas pessoas que estavam concorrendo às mesma vaga. Novamente, né, falando aí, teve muita gente que é contra as cotas, né? Mas claro que eu falo que essas pessoas que são contra as cotas são pessoas brancas, né, literalmente aí, que sempre vamos ser bem realistas, tá? Sempre estudaram em escola particular e o objetivo da vida é conseguir passar numa universidade pública. Então, quando vem um negro ou quando vem um indígena, né, e que estudou sempre escola pública e consegue a mesma vaga do que essa pessoa branca, né, claro que acaba trazendo uma frustração para essa parte mais elitizada aí, né? Claro que agora nos nossos dias atuais, né, o nosso atual presidente Jair Bolsonaro, ele acabou retirando as cotas do ensino de pós-graduação, né, gente? Então isso daí foi algo que esses setores aí da minoria acabou se lamentando bastante. Claro que estão se recorrendo aí, né, vendo se conseguem reaver, até porque, meu, a educação é para todos, né? Então, eu particularmente sou a favor das cotas porque eu falo assim que nós temos uma dívida histórica, né, com esses dois grupos, tanto com os indígenas quanto com os negros aqui no Brasil, tá bom? Outra coisa, né, que o governo Lula vai acabar criando vai ser o famoso ProUni, tá? Eu conheço várias pessoas que só conseguiram fazer universidades porque conseguiram bolsas de estudo, né, integrais, ou nesse caso conseguiram aí, né, desconto aí de 30, 40 e 50%. Claro que eu também não posso esquecer de estar falando para vocês sobre o financiamento estudantil, né, que também foi algo que ele acabou criando, e eu observei aí que teve muitos amigos meus, né, que conseguiram fazer faculdade, conseguiram se formar e hoje são ótimos profissionais aí por conta, vamos dizer, dessa facilitação de crédito que obteve. Ou seja, você faz a sua universidade e você só paga quando você tiver formado, né? Então, assim, foi algo totalmente inédito também para a história do Brasil. Até porque quem estuda a política brasileira consegue observar que durante todos os mandatos de todos os presidentes, nenhum presidente tinha, de fato, incentivado a educação aqui no Brasil, né? Então, você vê que os outros presidentes, eles incentivavam a área da energia, a área da saúde, do transporte, né? Mas educação não. Então, o presidente Lula vai ser o primeiro que realmente vai focar, né? Vai pegar muito nessa questão aí, ok? Na questão da política, o Lula ele vai acabar fazendo, né, com que fosse aprovado a reforma da Previdência. E o que vai ser essa reforma da Previdência? Era fixar, né, uma idade mínima para que as pessoas elas pudessem se aposentar. E, além disso, né, vamos dizer assim, fazer um pente fino para realmente ver se aquilo que aquelas pessoas estavam recebendo de aposentadoria, se realmente era o que condiziam com, vamos dizer assim, com um ano de contribuição. Claro que muita gente acabou ficando insatisfeita aí, né? Porque a gente sabe que tinha muita fraude, tá? Dentro desse setor aí da Previdência. No ano de 2005, gente, esse ano foi também muito marcante porque começou a estourar, né, na mídia um famoso tal do mensalão. O que seria esse mensalão? Eu não sei se vocês observaram, mas durante o primeiro mandato, né, do Lula, ele conseguiu aprovar vários projetos, várias leis aí. E claro, para ele poder aprovar tudo isso daí, não foi de uma forma muito fácil, porque por mais que ele tivesse uma maioria na bancada, mas sempre tinha uma oposição.
E o governo do PT, ele acabou fazendo uma prática, né, que é conhecida como mensalão, que era fazer o quê? Era a compra de votos, né? Então, eles compravam os votos daqueles, vamos dizer assim, daqueles deputados, para que as leis elas pudessem ser aprovadas. E quando isso daí caiu na mídia, gente, isso daí foi uma bomba, assim, muito, muito grande, né? Então, é algo bastante contraditório, porque você comprar o voto, claro que está errado, né? A gente sabe que é uma forma ilegal. Mas, né, você parar para pensar assim, grande parte dessas leis talvez não tivesse sido aprovadas se essas, vamos dizer assim, se esses votos não tivessem sido comprados. E foram leis, assim, que beneficiaram muito a população brasileira, né? E aí a gente acaba ficando, vamos dizer aí, né, particularmente aí grande parte do setor educacional, né, a gente fica meio balançado porque ele fez um ato errado, mas foi em prol de benefícios aí, né, para uma grande maioria. Mas eu vou deixar para que vocês, né, pesquisem um pouco mais sobre o mensalão e que vocês formem sua própria opinião. Tudo bem? Bem, sobre o segundo mandato, né, do Lula, foi entre o ano de 2007 e entre o ano de 2011. O Lula, ele ganhou também facilmente, né, perante o candidato Geraldo Alckmin, que era governador de São Paulo, tá bom? E quando ele acaba se reelegendo, ele vai acabar criando, né, uma coisinha que é chamado que é o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E o que vai ser o PAC? Era basicamente investir em algumas áreas aqui no Brasil, como o próprio saneamento básico, né, habitação, recursos hídricos, transporte e energia. Então, esses, vamos dizer assim, esses setores, ele observou que deveria ter um pouco mais de investimento, né? Que durante o seu primeiro mandato, vamos dizer assim, não teve não teve todo esse tempo, não teve toda essa oportunidade de estar investindo nessas áreas. Claro que, né, ele começou a fazer esse investimento, começou a ver que houve, né, vamos dizer assim, como é que eu posso estar dizendo para vocês, uma benfeitoria, tá? E aí, né, posteriormente acabou se criando o PAC 2, né, que tinha como objetivo reurbanizar as favelas. Gente, hoje, tá, a gente não se diz mais favela, a gente diz comunidades, mas durante esse período aqui, então, né, a nomenclatura seria favela. Além disso, né, ele também vai ter essa preocupação de fazer esse saneamento ambiental. Além disso, né, ele queria fazer drenagem em algumas regiões e também fazer a contenção de encostas, até para evitar deslizamento, né, entre outras coisas, entre outras tragédias que poderiam ocorrer nessas comunidades. Além disso, né, ele queria fazer com que a região, principalmente do norte e do nordeste, tivesse acesso à energia e à água potável, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, ele também tinha um plano, né, de fazer a construção de mais de 2 milhões, né, de moradias de casa até o ano de 2014. Claro que grande parte desse PAC 2 aí, né, algumas coisas conseguiram ser realizadas, mas outras acabou, vamos dizer assim, vamos dizer assim, tendo alguns empecilhos no meio do caminho, né? Mas mesmo assim, para o segundo mandato, muita coisa, como é que eu posso dizer assim para vocês, acabou, como é que eu posso estar informando assim, tendo um grande sucesso, né? Que nem o próprio projeto Minha Casa Minha Vida, que eu já ia acabando de esquecer de citar aí para vocês também, ok? No ano de 2011, né, acabou ocorrendo as eleições, né, em outubro, e o Lula, ele apoiou a candidatura da Dilma Rousseff. E aí a Dilma, né, como era de se esperar, acabou ganhando as eleições e ela assume a presidência em janeiro de 2012, né? Então, que nem a gente consegue observar, coloquei essa imagem aí para vocês, né, da Dilma, nossa presidenta, né, como ela mesma se referia, e o seu vice-presidente, o Michel Temer. Gente, os livros didáticos até esse ano de 2020, né, eles ainda não estão falando muito sobre o governo Dilma e sobre o governo de Michel Temer. Mas eu fiz questão de colocar esse slide aí para vocês,
só para vocês terem uma ideia do que nós estaremos estudando um pouco mais para frente, né? Talvez ano que vem, daqui a 2 anos, né? Porque a gente sabe que a nossa história, ela muda muito rapidamente, né? Então, que nem a gente consegue observar, a Dilma, ela foi eleita, né? Em 2011 e no primeiro mandato, no primeiro mandato dela, né? Ela foi eleita em 2011 e ela deveria, como é que eu posso dizer assim para vocês, assumir até o ano de 2014, né? Nesse caso aí, a gente coloca até o ano de 2015, seria 1º de janeiro, que é quando ela passaria a faixa presidencial. Só que como ela acabou se candidatando novamente e ela acabou sendo reeleita, né? Então, ela acaba tendo um segundo mandato aí que ela deveria governar até dia 1º de janeiro de 2019, onde ela deveria passar a faixa presidencial. Só que, agora sim, isso daqui é uma memória bastante recente, todos vocês vão lembrar que no ano de 2015, né, a presidenta Dilma, por conta, vamos dizer assim, de irregularidades, né, que é a famosa pedalagem fiscal, ela acabou, né, sofrendo um processo de impeachment. E no dia 31 de agosto, né, do ano de 2016, ela acabou tendo, né, o seu mandato cassado, né? Então, isso daí foi algo que marcou muito, né, porque você ligava a televisão e tava lá os deputados votando se ela deveria sofrer o impeachment ou não. E aí foi aquela palhaçada enorme, né, porque você via aqueles deputados lá falando: ah, mas por conta da minha família eu voto sim. E por conta do meu cachorro eu voto não, né? Então, se vocês procurarem vídeo na internet, vocês vão até encontrar. Até um pouco hilário tudo isso daí, né? E quando o mandato dela foi cassado, quem acabou assumindo, né, foi o seu vice-presidente, que no caso foi o Michel Temer, que acabou assumindo, né, a presidência até o ano de 2009, que nesse caso seria, ou melhor, né, até o dia 1º de janeiro de 2009, em que ele deveria passar a faixa presidencial, tá? Mas uma coisa, se vocês pesquisarem, né, porque temos a internet aí, tá muito fácil o acesso à informação, que após a saída da Dilma, gente, vamos ser bem sinceros aí, a gente tá vendo que o Brasil, a gente só tá regredindo cada vez mais. Estamos regredindo na parte econômica, na parte social, tá? A gente tá regredindo na política também, e a tendência é cada vez, olha, se não entrar um presidente aí nas próximas eleições que tem um pulso firme, que realmente consiga controlar o Brasil, a tendência, gente, é nós ver voltando toda aquela inflação absurda que nem eu falei para vocês no vídeo anterior. Tudo bem? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem, quando a gente vai falar sobre a política brasileira, é um pouco difícil não acabar se empolgando aí, né? Porque é algo que a gente tá vivenciando, né? E aí a gente, por mais que tenta ser imparcial, a gente acaba colocando nossos pontos de vista, tá bom? Bem, a gente se vê até o próximo vídeo. Vamos acompanhando aí, né? Ver o que acontece nessas próximas eleições aí, tá bom? Espero que vocês façam um voto bastante consciente, ok? Por favor, gente, não esqueçam de deixar o like no vídeo. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.